Olá, pessoal, boa noite! Sejam bem-vindos ao programa Márcia Barreto Entrevista. Hoje nós vamos falar com a terapeuta Eliane Carvalho sobre gráficos radiônicos. Então, você que está chegando aí no ao vivo, vai me dando um alô para eu saber que vocês estão aqui. E a gente já começa aqui a nossa entrevista, o nosso bate-papo. Se você está entrando e já está pegando essa gravação, adianta um bocadinho, mas não perde que vai ser muito legal aqui o nosso bate-papo. Enquanto isso, eu estou colocando aqui o nosso comentário para fixar e a gente já vai começar a nossa entrevista de hoje. Eu vou deixar já o arroba dela também aqui no comentário para facilitar tudo. E a gente vai já começar. Quem já está aqui comigo pode me dizer de onde está falando, se é a primeira vez que vem aqui. Não se esqueçam de ir convidando os amigos. Se todo mundo mandar um aviãozinho para uma pessoa, a gente vai ter bastante gente aqui interessada no nosso conteúdo. Vamos começar então a convidar pessoas. Uma outra coisa muito importante é que vocês mandem um coraçãozinho durante a transmissão, porque aí o Instagram também compreende que o nosso conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Então vamos fazer aí uma live, um programa de entrevista super colaborativo. Eu estou aqui convidando as pessoas e esperando que a minha convidada de hoje chegue aqui para conversar comigo. Vamos lá. Pronto, acho que já mandei para todo mundo que tem vontade de estar aqui. Boa noite para quem chegou, boa noite Maria, Marisa, Miriam, Emília, saudades de todo mundo. Hoje eu tive o prazer de conhecer um futuro aluno pessoalmente e é tão bom quando a gente retoma os nossos contatos presenciais. Eliane já chegou, minha convidada, então eu vou convidar a Eliane para já estar aqui comigo, para a gente poder começar o nosso bate-papo. E lembrando, sejam bem-vindos, esse é o programa de entrevistas Márcia Barreto, que eu comecei no ano passado com uma série de entrevistas e esse ano resolvi retomar. Seja bem-vinda, Eliane. Obrigada por aceitar o meu convite, estou super feliz de você estar aqui comigo. Que bom, também fico muito feliz de contribuir um pouquinho, né, com esse trabalho, né, que ajuda muito a gente, né, a desenvolver tantas coisas. Isso, então, enquanto a gente vai começando aqui devagarzinho, enquanto vocês vão chegando, vão convidando os amigos para estarem aqui com a gente, eu quero dizer para vocês que eu já não sei há quanto tempo conheço a Eliane, já nos conhecemos há um bocado de tempo. Eliane já fez várias das minhas formações, é terapeuta de muitas das minhas técnicas. No meio desse ano, Eliane foi também a minha terapeuta, no momento em que eu precisava de terapia. Eu tive a oportunidade de contar com a Eliane como terapeuta. Isso é uma coisa muito importante para a gente perceber que nós, terapeutas, também precisamos de terapia. O arquiteto também precisa, às vezes, de um olhar de um outro arquiteto no seu planejamento. Um médico também precisa de uma outra opinião. Então, nós todos estamos aqui para contribuir. O programa Márcia Barreto Entrevista tem como principal objetivo criar relacionamentos. É o que eu tenho sentido que é mais importante nesse momento. As pessoas encontrarem um lugar
encontrarem pessoas que estão ali dispostas a compartilhar um pouco do que sabem, de forma gratuita, trazendo experiências de vida para que mais pessoas possam ser impactadas por essas informações. Por isso que a gente estuda. Uma outra coisa que me chama muita atenção nos compartilhamentos são, por exemplo, os sites de receitas, os programas de culinária, né? Quantos de nós aí nesse tempo de isolamento social não aprendemos a fazer um prato novo, um pão, um bolo? Por quê? Porque o contato com esses culinaristas, com esses chefes, com esses confeiteiros era muito próximo de nós. E eu quero fazer isso com as terapias. Eu quero que as terapias energéticas sejam cada vez mais, estejam cada vez mais próximas de todos. Hoje eu fiz um atendimento e a pessoa o meu cliente me disse que, mas as terapias ainda são muito caras. E eu vou aproveitar aqui e colocar essa expressão, ainda são muito caras. Por quê? O que não era mais, o que não é mais tão caro? Fiz essa comparação com uma consulta médica, fiz essa comparação com um prato no restaurante, fiz essa comparação com a compra de uma roupa. Então, o ainda ser tão caro, aos meus olhos, é o ainda não ser acessível o suficiente em termos de conhecimento. Como as pessoas não conhecem muito, às vezes elas tendem a achar que um atendimento custa caro, porque não sabem o que vai acontecer ali, não sabem se vão melhorar, não sabem se vão se curar. Nós, terapeutas, não curamos ninguém. Nós usamos as nossas ferramentas, o nosso açúcar, a nossa farinha, o nosso ovo, a nossa baunilha, para construir com o nosso cliente uma receita de um bolo saboroso, uma receita de alguma coisa que faz com que a gente se projete e queira viver. Esse é o objetivo desse programa, dessa segunda edição do programa Márcia Barreto. E eu tenho convidado, claro, terapeutas que são meus amigos, não exatamente terapeutas. A Eliane é uma terapeuta que tem várias formações que eu não tenho, e essas trocas é que são muito boas. Então, eu queria, nesse momento, mais uma vez, dar as boas-vindas para todos. Pedir para vocês que, durante a nossa entrevista aqui, mandem uns coraçõezinhos para o Instagram entender que nós estamos tendo um conteúdo relevante. Não se esqueçam de convidar pelo menos uma pessoa. Mandem um aviãozinho para alguém que vocês acham que pode ser beneficiado com esse conteúdo. E o nosso tema com a Eliane hoje é a terapia com os gráficos radiônicos. Mas a primeira coisa que eu vou pedir é para a Eliane se apresentar. Para quem não conhece a Eliane, passar a conhecer. Queria que você se apresentasse, dissesse o trabalho que você faz, a sua profissão, para que a gente possa começar a nossa entrevista. Meu nome é Eliane Carvalho, sou acupunturista, sou homeopata, trabalho com florais, trabalho com método Cristális, né? E tantos outros que a Márcia oferece. E gosto muito, como eu sou acupunturista, gosto muito de agregar, né, os meus tratamentos com as coisas, com as radiestesia, com os florais, porque só acrescenta mais coisa e o cliente sai mais satisfeito, né? Eu estava estudando hoje, até pegando esse gancho que você falou, de tão caro quanto as terapias, eu estava assistindo uma palestra e a professora também falou,
o quanto vale o seu tratamento. Porque hoje em dia você faz tratamento alopáticos e muitas das vezes não cura. Eu não gosto, como você mesmo diz, curar é uma palavra muito forte. Mas são só paliativos, né, que existem, né? Então, a gente, muitas das vezes, com essas terapias, com essas técnicas, ajudam a melhorar, né, a qualidade de vida, a melhorar o sono, a vida da pessoa em si. Então, assim, quanto vale isso? Né? Foi essa pergunta que ela fez. Quanto vale isso para você? Então, é muito importante, né, a gente ter esse referencial de quanto vale, porque às vezes a gente utiliza um medicamento que é caro, muito caro, e todo mês você compra. Todo mês. Você compra o mesmo medicamento. E assim, não, quer dizer, é um paliativo, não há uma melhora, mas não há uma melhora de qualidade de vida. Então, as terapias, né, tanto a radiestesia, quanto os florais, quanto a acupuntura, né, a homeopatia é para te ajudar. Então, assim, auxiliar, né, nos tratamentos, nunca deixar de fazer os tratamentos que os médicos, né, oferecem, que os tratamentos de medicamentos e tudo mais, nunca deixar, mas podemos trazer essas ferramentas, esses conhecimentos paralelo e ajudar de alguma forma a melhorar uma dor, um sono, uma ansiedade, uma depressão e tantas outras coisas que a gente vai auxiliando, né? Então, é isso que eu penso, né? Que eu estudo, né? Eu gosto muito das terapias. Nós tivemos Covid e sabemos o quanto, né? Nos aflige, né? Nos deixa de forma bem difícil, né? Eu, por exemplo, que fiquei 14 dias entubada, quando voltei em mim, nossa, eu não sabia andar, não sabia movimentar. Então, tem que começar tudo isso. E com as terapias, né, nos auxiliando, a gente vai fazendo em nós aquilo que a gente aprende, né? E é muito valioso, né? Então, a gente vai aprendendo e vendo o quanto isso pode nos auxiliar e nos ajudar. Sim, uma coisa que eu gosto sempre de dizer é que as terapias energéticas, as terapias holísticas, são um conjunto de ferramentas, um conjunto de técnicas que vão ajudar as pessoas a descobrir o seu poder de autocura. Né? Eu canso de dizer que o terapeuta não cura ninguém. O terapeuta traz a tinta que ajuda a pintar a nossa casa e ela ficar bonita, mas bonita de verdade, não é uma maquiagem. O termo, né, o terapeuta, ele pode ser chamado de terapeuta holístico, terapeuta energético, terapeuta vibracional. Tem muitas denominações para explicar alguém que atua como um terapeuta. Mas eu, particularmente, cada vez mais eu percebo que nós somos terapeutas complementares. Por que nós somos complementares? Porque nós não temos apenas uma técnica, nós temos várias técnicas e nós vamos complementando a espinha dorsal do nosso tratamento. Então, Eliane, como acupunturista, quando recebe um cliente para acupuntura, ela não pode deixar de colocar as agulhas, mas ela pode complementar a sua sessão
com outras informações energéticas. E uma das informações energéticas que a gente trabalha, tanto eu quanto a Eliane, e que é muito reveladora, é a terapia com os gráficos radiônicos. Então, eu queria te pedir, Eliane, para dizer para a gente aqui, nessa entrevista, o que são os gráficos radiônicos? Bom, os gráficos radiônicos, né, são aparelhos para emissão de energias nos processos de ajustes, né, na correção e harmonização e cura. Cura, entre aspas, que a gente fala cura de um modo, não é que a gente vai curar tudo, mas vai arrumar bastante as coisas. Eu falo que é arrumar você, o seu interior, né? Então, e ajuda tanto nas pessoas quanto nos ambientes. Porque muitas das vezes, Márcia, as pessoas chegam até você para algum tratamento e muitas das vezes você não tem só que tratar a pessoa. Você tem que tratar o ambiente onde ela vive, onde ela está. Porque muitas das vezes ali tem alguma energia que está desencadeando isso. Então, né, nesses ambientes a gente tem que tratar bastante. Na maioria das vezes, o ambiente onde essa pessoa vive ou está em desequilíbrio, né? E aí traz à tona diversas coisas, né? E através desses gráficos, utilizamos a técnica da radiestesia radiônica com as frequências positivas. Podem ser enviadas para o campo energético em dimensões e corpos. Eles também servem para corrigir desequilíbrios existentes no sistema físico, mental, emocional ou energético, que é o que a gente sempre trata, né? Porque a gente não só trata uma coisa só, né? As formas são emissoras e ressoadoras de energia. Cada gráfico tem o seu próprio significado. E cada autor, né? Porque hoje em dia tem muitos gráficos. Cada pessoa cria o seu próprio gráfico e vai apresentando os seus propósitos para que serve. Você tem um gráfico aí para mostrar para a gente? Tenho vários. É porque eu acho interessante as pessoas saberem. Quando a gente fala de gráfico radiônico, nós estamos falando de um desenho. Mas esse desenho, olha, a Eliane está mostrando um desenho para a gente, um gráfico radiônico. Esse gráfico, ele é baseado no conhecimento da geometria sagrada. Cada gráfico emana, então, uma energia própria. Eu não vou pegar esse gráfico que a Eliane está mostrando, pode tirar da tela para você aparecer. Eu não vou pegar esse gráfico e eu vou intencionar qualquer coisa, porque ele tem o significado dele e ele tem o propósito dele. Né? Nós não somos nós. Eu vou pegar o desenho de uma estrela e vou emanar amor. Isso é uma forma magística de trabalhar, não é uma forma radiônica. Então, com esses desenhos, que são os gráficos radiônicos, baseados na geometria sagrada, nós podemos fazer, então, como você disse, a emanação dessas vibrações através da radiestesia e da radiônica, que foi o que você comentou. Então, esclareça para nós o que é a radiônica? O que é essa ciência, essa terapêutica? A radiônica é a emissão de energia à distância, né? Com o uso de formas, que são os desenhos, né? Se a gente pegar nos livros, existem diversas formas, né? Diversas. Aqui tem muitas formas, né? Tem diversas, né? Diversas formas. E com isso,
a gente consegue também tratar a distância, né, com o uso dessa forma, desses desenhos geométricos, né? A radiônica é um sistema pelo qual modificamos qualquer realidade, colocando de novo em equilíbrio, né? Em equilíbrio completo, né? Tanto, como eu já falei, tanto na pessoa quanto no ambiente. E também, Márcia, eu pude também perceber que os animais, quando você faz um trabalho energético para os animais, eles, como eles não falam, né, e assim eles têm a outra forma de falar, né, você utiliza bastante, eu pelo menos aqui utilizo eles bastante nos animaizinhos. Entendeu? E como o animal não fala como a gente, né? É uma forma muito clara de você ver. Muitas das vezes as pessoas te ligam e falam assim, olha, eu não sei o que você fez com o meu bichinho, mas ele melhorou, entendeu? E aí eu falo, é bom a pessoa, porque uma pessoa, uma coisa é você falar, outra coisa é você ver, né? Porque os animais, eles falam de outra forma. Então, assim, olha, eu gosto muito e, assim, meus clientes todos têm bichinhos. Então, sempre quando tem alguma coisa, Liane, por favor, faz alguma coisa. Faz aí aquelas coisas que você faz para ajudar meu bichinho. Ele está passando mal. Tá, eu vou ver o que ele precisa. Trabalho da mesma forma. E a resposta é sempre muito positiva. Então, você vê que a energia chega, né, mesmo à distância. Né? Então, ela chega até. Você identifica qual é o gráfico indicado para cada pessoa, para cada ambiente, para cada bichinho, já que existem tantos? Então, eu coloco sempre, eu utilizo sempre, Márcia, dois gráficos, tá? Para começar, porque tem muitos. Então, a gente tem que ter um começo, né? Os dois gráficos que eu utilizo é o decágono, né? Que é esse aqui, né? Ele é um gráfico de profunda limpeza. Então, esse gráfico elimina as vibrações negativas, indesejadas e valoriza com o próprio testemunho. Na radiestesia, o decágono é um dos gráficos mais importantes, né? Pois é utilizado para ativar, ampliar, potencializar, sintonizar os testemunhos. Então, eu utilizo o decágono ou o desembaraçador, né? Que é esse aqui, que também é um gráfico potente, dentro do possível, resolve situações e problemas para os quais não vemos saída ou está fora do nosso alcance, né? Muitas das vezes a gente não tem muita clareza, né, do que está acontecendo e isso nos direciona. Com isso, eu deixo o nome da pessoa ou do bichinho, tanto faz, nesse gráfico por 10 minutos e depois desses 10 minutos eu eu utilizo verifico os chakras e os meridianos, né? Eu verifico os chakras nessa aqui, né? Os chakras, né? E também tem o chakra dos animaizinhos, então eu vejo os chakras dele que estão em desequilíbrio e eu utilizo essa aqui, que aqui tem todos os meridianos, né? E aí eu utilizo esse gráfico dos meridianos e vejo qual deles está em desequilíbrio, por onde eu vou começar, quais os pontos, no caso da acupuntura, que eu também vou usar. E ali, muitas das vezes também, como no Cristais que a gente faz, né? A gente vê de onde está surgindo o problema, né? De onde está desencadeando, de onde está gerando aquele desequilíbrio. E aí a gente faz, utilizando os gráficos, e aí eu coloco
de forma o nome da pessoa, né? E vejo. No caso hoje, né, que como eu trabalho com a acupuntura, eu utilizo muito 3 gráficos, que é o SOS Saúde, que o mesmo nome já diz, né, auxilia na emergência vinculada à saúde, trazendo frequência de forma quase que imediata. Então, muitas das vezes a pessoa fala, poxa, eu estou me sentindo melhor. Então, já tem um feedback, já traz bastante, né? A alta vitalidade, que o próprio nome também já diz, né? Que restabelece o nosso prana, ou a energia, ou o ki, como as pessoas entendam, e pode ser utilizado para prevenir doenças ou conflitos emocionais e mentais. Então, aumenta bastante o nosso campo. E o da dor, que muitas das vezes as pessoas chegam para mim se questionando de dor. E assim, a gente tenta que o cliente saia de forma mais calma, mais tranquilo e com menos dor, né? E esse gráfico, né? Deixa eu mostrar os gráficos. Esse aqui, ó, é o SOS Saúde. Esse aqui é o Alta Vitalidade. E tem o antidor, que é difícil as pessoas não ter dor. Pode ser dor física ou emocional, mas tem alguma dor, né? E o próprio gráfico já diz que elimina e previne o surgimento de dores e deve ser usada igual alta vitalidade, colocando diretamente na pessoa ou no local da dor. E com isso, ajuda bastante, né? A pessoa já sai de uma forma bem mais leve, bem mais equilibrada, porque a gente equilibra, como na acupuntura, a gente equilibra como um todo. Não só tratamos uma coisa, mas o ser humano em geral. E com isso a gente consegue harmonizar de alguma forma a pessoa. Aqui a gente então, tem uma pergunta, assim. temos uma pergunta aqui interessante e que vai acabar tendo a ver com a forma como a gente trabalha. Qual é o gráfico para prosperidade? Como a Eliane já contou aqui para a gente, existem muitos gráficos. Nós temos, eu acho que na minha caixinha dos gráficos eu tenho pelo menos 40 gráficos. E isso, aqueles que eu uso mais, por isso eles estão ali impressos. E quando a gente pensa numa dor, quando a gente pensa em prosperar, quando a gente pensa em remover algum obstáculo, claro que é possível, na bibliografia dos gráficos, nós encontrarmos um gráfico que tem um nome daquilo que a gente deseja. Então, no caso da prosperidade, eu sei, por exemplo, que tem um gráfico que se chama prosperador. Prosperador, Mas isso. Você disse aqui na nossa entrevista que você sempre começa com o decágono e com o desembaraçador. E isso me dá uma ideia de que você faz uma terapia com os gráficos. Não é somente a colocação de um gráfico para emanar a energia. E eu penso que primeiro deve haver uma cura, um autotratamento, para que então o propósito que a gente almeja, como o propósito da prosperidade, ele seja atingido. Quando nós falamos em terapia, é muito comum as pessoas dizerem assim: eu não sei por que os meus relacionamentos não dão certo. E aí nós aplicamos uma prática terapêutica e identificamos com o nosso cliente que ele não tem um bom relacionamento consigo mesmo. Então, como é que ele vai se relacionar bem com o outro, né? Queria que você falasse um pouquinho para a gente, então, se um cliente, como a Deia, que fez essa pergunta, qual é o gráfico para a prosperidade? Se você fosse fazer um atendimento para a Deia, como seria esse atendimento? Ela vem ao seu atendimento e diz: Eliane, eu queria fazer a terapia com os gráficos para prosperidade.
como é que você conduz essa terapia? Por quanto tempo essa terapia fica disponível? Quantas vezes é necessário repetir esse tratamento? Conta pra gente como é que você faz o teu atendimento. Aqui, né, a gente utiliza como, né, esses numerozinhos. E aqui tem todos os nomes dos gráficos, né? Como ela citou a parte da prosperidade, né? Aí a gente utilizaria com a ajuda do pêndulo, né? E colocava, via qual era o início, né? Que é o decágono ou desembaraçador, e viria na parte da prosperidade, porque tem 3 gráficos, que é o turbilhão, o prosperador e cruz atlante, né? Nesse caso, a gente viria quais os gráficos que ela poderia precisar, né? Quais os gráficos que iria direcionar esse trabalho para ela, já que é o que está acontecendo na vida dela que ela não está prosperando, né? O que está acontecendo que o dinheiro não está chegando, né? Então a gente ia utilizar dessa ferramenta dos gráficos para poder, muitas das vezes, não só trazer o gráfico da prosperidade, mas também do emocional, né? Principalmente o emocional, que aí a gente vê e vai caminhando de forma, juntamente utilizando, né, essa ferramenta aqui, ó, né, dos números que estão no nome dos gráficos, aqui por quanto tempo a gente ficaria com o nome nesse gráfico, né? Então, e aí, conforme o tempo vai passando, é como se fosse um emaranhado de um fio que não tem começo nem fim, que de repente, Márcia, a gente fala que é mágica, mas não é mágica. A energia começa a fluir, é igual os meridianos, né? A energia começa a fluir, nisso que começa a fluir, o que acontece? Nossa, vai surgir, se não está empregado, surge um emprego, ou surge alguma coisa que vai fazer essa pessoa se movimentar e ganhar dinheiro, e com isso prospera. Então, eu falo que essa energia, né, que tudo é energia, nós somos energia, né, que essa energia que a gente utiliza de forma só nos acrescenta, né? E assim, eu tenho uma experiência agora, esses dias, né, com uma pessoa que estava assim, muito difícil as coisas, nada fluía, nada acontecia. E eu falei assim, bom, eu vou fazer. Peguei os gráficos, botei ele nos gráficos por 10 minutinhos, depois direcionei qual o gráfico que ele precisa para poder acontecer isso que ele quer na vida dessa pessoa. E olha, foi tão engraçado que hoje ele já foi fazer uma entrevista, né? Essa pessoa está indo para fora do nosso país fazer um doutorado. E com isso, as energias começaram a fluir. E assim, ele hoje em dia, ele fala assim, coloca o meu nome nos gráficos, porque eu sei que funciona. E assim, ele fez uma prova, ele teve que fazer uma prova, e no mês 5, em maio, ele fez e não passou. E eu sempre perguntava, precisa dessa pessoa, pode tirar ele do gráfico? Ele até ficou no decágono, tá? Posso tirar essa pessoa do gráfico? Não. E eu falei assim, tá bom, já que é para ficar, a gente fica. 5 meses depois, ele fez uma nova prova. Aí falaram, poxa, eu fui escolhido a fazer a nova prova e tirei em primeiro lugar. Eu falei assim, agora eu sei por que o seu nome estava nos gráficos.
no gráfico, né? A princípio era só no decágono. E começou a correria, porque são muitos corre-corres, é muita documentação, e é muito pouco tempo, que ele tem que estar em janeiro lá, né? Então, assim, aí eu fui e coloquei ele no desembaraçador, no desimpregnador, e aí as coisas agora foram fluindo e tá indo, já foi fazer entrevista hoje, quer dizer, então já tá tudo correndo bem. Então, assim, é muito gratificante você ver uma coisa acontecendo. Sim. Acontecendo de forma assim, aí a pessoa fala, eu não sei o que você fez, mas continua fazendo. Né? Então, assim, é muito bom isso. Né? Não é só na saúde que a gente cuida, é em tantos, né? É um vórtice, é um leque, né? De muitos gráficos. Hoje em dia tem gráfico para tudo. E assim, conforme eu fui estudando, depois que a gente fez a formação, nossa, eu fui vendo que existe N outros gráficos, né? Poxa, e hoje em dia as pessoas, ó, isso aqui eu utilizo, né? Só para a saúde, né? E tem para prosperidade, para a saúde, dentro de um decágono, olha quantos gráficos que tem, entendeu? Então você vai utilizando essas ferramentas e vai vendo que vai surgindo, vai acontecendo, né? Então, para mim, está sendo muito gratificante trabalhar com eles, né? E assim, as pessoas sempre falam, me dão sempre um retorno positivo quanto a isso. Eu gostaria de pontuar aqui, até para esclarecer um pouco a nossa forma de trabalhar, porque é muito semelhante, né? Então, muitas vezes o cliente vem a nós querendo mesmo uma terapia com gráficos, porque já me ouviu falar, já ouviu a Eliane falar também. Então, as pessoas vêm dizendo, olha, faz alguma coisa para a minha prosperidade? E aí, como é que a gente conduz esse atendimento? Primeiro, esse atendimento pode ser um atendimento presencial ou online, mas a energia enviada para o cliente é na forma radiônica, ou seja, é uma com o nosso cliente. Nós não vamos tocar no nosso cliente, emanar energia da maneira tradicional, técnica. Às vezes nós vamos dentro do nosso trabalho de radiônica, como a Eliane mostrou para vocês o gráfico que tem vários números, ali a gente identifica qual o gráfico que é mais necessário, por quanto tempo ele precisa ficar ativado no campo energético do cliente. A gente costuma dizer quanto tempo a pessoa precisa ficar no gráfico. Mas isso significa quanto tempo aquele gráfico vai ficar ativado no campo do cliente. Pode tirar, Eliane, para as pessoas te verem. E aí, se aquele gráfico vai ficar atuando por 2 ou 3 dias, a gente já identifica qual é o gráfico que vai ser usado na sequência. Quando um gráfico fica mais de 28 dias, ou pelo menos 28 dias, nós vamos marcar já um novo atendimento com o nosso cliente. Para quê? Porque nós somos terapeutas que explicamos para o nosso cliente o que está acontecendo. Nós não somos terapeutas que simplesmente escolhemos o gráfico, colocamos o nome do cliente e passou. Nós buscamos o autoconhecimento. Quando a gente identifica o gráfico que a pessoa precisa, aquele gráfico tem um significado. E esse significado é explicado para o cliente para que ele se aproprie daquilo que é necessário para ele. Porque quando ele sabe a energia que precisa, ele também começa a se conectar com essa energia e se conecta de uma forma melhor com os resultados também. Né? Eu vou ser muito ousada aqui, vou pedir para você
se você poderia fazer uma pequena análise de exemplo, né? A Déia falou sobre a prosperidade, que você fizesse uma pequena análise. Qual o gráfico de limpeza que seria recomendado para ela? Qual o gráfico de prosperidade que seria indicado para ela? Por quanto tempo? Só para as pessoas poderem conhecer mais profundamente aqui o teu trabalho, a tua forma de atender. Bom, vamos entrar na energia da Déia, não é isso? Isso, Déia, Estou entrando na energia da Déia. Hoje eu nem tô, gente, eu nem tô com o pêndulo aqui, estou fazendo teste energético igual a Márcia, tá? Estou fazendo um teste energético, isso. Tá? E aí, deixa eu ver qual o gráfico de abertura de trabalho que a Déia precisa. É o decágono. Ok. É esse aqui, né? E aí a gente colocaria o nome da Déia. Deixa eu até pôr o nome dela aqui. E o gráfico decágono vai fazer que trabalho? O decágono, ele vai limpar, né? Ele vai limpar as energias, né? Deixa eu ver aqui, ó. Ele faz a limpeza profunda, esse aqui. Ok. Então, já coloquei o nome dela aqui, ó. 10 minutinhos, né? Qual é a data de nascimento dela? Eu boto assim também, né, Marcela? Se você estiver aí e quiser fazer mais específico, coloca a sua data de nascimento para nós. Déia foi minha aluna também no Método Cristales. Déia, se você estiver aí, coloca a sua data de nascimento, porque eu estou aproveitando o teu tema e a Eliane está desenvolvendo o atendimento para que vocês possam perceber. 31... Senão a energia vai chegar por quê? 31 de julho de 1963. 31/7/63. Pronto, já vai ficar ali 10 minutinhos, né? E com isso, a gente já vai vendo na mesinha qual o gráfico da prosperidade que ela vai precisar. Ok. Qual o mais indicado para ela, não é? Para ela, okay. Esse teste, pessoal, ele é feito ou com o pêndulo ou com o teste muscular. Vocês estão vendo só o rosto da Eliane e a gente não está adivinhando. Ou a gente usa o pêndulo ou a gente usa o teste muscular para identificar. E aí a Déia precisa então do turbilhão. Turbilhão. E o que o turbilhão significa? O que o turbilhão vai trazer de energia para ela? O turbilhão, ele vai fazer, é como se fosse um redemoinho no mar, não fica aparecendo aquilo? Isso. É aquilo que ele vai fazer. Ele vai mexer naquilo. Já diz, o turbilhão, ele já diz tudo. Ele cria muito movimento para trazer resultado referente à prosperidade que a Déia pediu. Então, é isso que a gente vai fazer. E com isso, vou ver... eu testaria, né, os outros gráficos se ela precisaria alguma coisa na parte de saúde, de expansão, de relacionamentos e tantas outras coisas. Se não desse nada, eu botaria o nome dela no turbilhão. Agora eu vou testar só por quantos dias esse gráfico dela ficaria, né? Se era 7 dias... 14 dias, 21 dias, tá? 21 dias ficaria nisso. Aí eu deixo o nomezinho dela nesse turbilhão por 21 dias. E aí, quando daqui a 21 dias, porque hoje é dia 30, 21 dias vai ser lá para dezembro. 21 mesmo de dezembro, né? 21 de dezembro. Isso. 20 de dezembro, né? Se ela puder me dar um feedback, eu até agradeceria, né? Porque
Isso para nós é muito legal, né? Muito importante. E o nome dela ficaria no turbilhão até dia 20 de dezembro, para a gente ver o que esse turbilhão vai fazer alguma coisa, muitas coisas até, né? Na parte financeira, ou vai abrir novas portas, ou vai abrir um novo caminho, ou vai direcionar ela para uma nova prosperidade. Aquilo que significa para a Déia prosperar, né? Porque sim, porque não é só prosperar só de dinheiro. Pode ser prosperar no trabalho, pode ser prosperar nos relacionamentos, na carreira. Esse trabalho da prosperidade vai atingir o que é prosperidade para esse cliente. E aí, nessa data, no 20 de dezembro, você faria uma nova análise para identificar se outros gráficos são necessários e trabalhar, então, outras frequências, outras energias. É assim que funciona, não é? É assim que funciona, dessa forma que a gente faz o nosso trabalho, né? E, assim, é muito legal porque, assim, as pessoas pensam em prosperidade, pensam só em dinheiro, e não é. É por isso que eu falo, abrir portas, porque pode ser para a saúde financeira, no trabalho, no relacionamento, na vida familiar, qualquer lugar pode ter prosperidade nesse sentido. Então, é assim que a gente utiliza os gráficos e os tratamentos, né, para nos ajudar. E, assim, eu acho fantástico. Eu gosto muito, muito, muito de trabalhar com eles, né, porque eles nos surpreendem até. Sim. Nos surpreende com muitas respostas. Isso. O muito interessante de trabalhar com os gráficos é que a técnica radiônica e a própria radiestesia são técnicas muito antigas. Mas a radiônica, ela vai se modernizando à medida que surgem outros gráficos e esses gráficos falam muito sobre nós. Eu gosto de utilizar esse trabalho com os gráficos no aspecto metafísico. Qual o gráfico que me representa? Qual o gráfico que eu preciso nesse momento? E essa explicação do gráfico, ela já nos ajuda na tomada de consciência. E é tomar consciência e colocar essa informação no nosso campo energético. E isso a terapia com os gráficos radiônicos faz realmente de maneira muito enfática, muito visível todos os resultados. Sim. E assim, eu queria convidar vocês todos para seguirem a Eliane e também dizer para vocês que a Eliane está disponível para fazer esses atendimentos, para quem tiver vontade de conhecer. Sigam a Eliane, vejam esse conteúdo, tirem dúvidas com ela no direct. Como eu digo sempre no início do programa Márcia Barreto Entrevista, o que nós queremos aqui é criar conexões, criar relacionamentos, para que a gente não esteja tão só, para que a gente seja o amparo um do outro. Então, pode falar, Eliane, só queria convidar as pessoas a te seguirem. Muito obrigada. Quando eu fiz essa formação com você, e assim, foi muito legal. No entanto, eu até perguntei, pode fazer para uma criança? E aí você respondeu, independente do que for, pode cair gráficos que você pode não achar que não seja convincente para uma criança, mas utilize o gráfico, porque se caiu é porque precisa. Então, independente, né? Os gráficos, às vezes, a gente fala assim, nossa, por que cai certos gráficos, né? Vamos dar um exemplo, antimagia, né? E aí você fala, antimagia para uma criança? Nossa, o que está acontecendo? Aí é que eu volto. Muitas das vezes é o meio onde ela vive. Isso. O meio onde ela vive que gera esse gráfico. Então, é muito engraçado, assim. É muito bom de ver,
porque você aprende muito. Porque aí você vê, nossa, por que que uma criança, poxa, criança não tem nenhuma tristeza, nada, né, no coração, é tão pequenininho, não tem nada. E aí acontece de ter um gráfico como esse. Então, assim, a energia e o local onde ela, pelo menos essa que eu fiz, né, estava vivendo num lugar onde existia energias negativas. E aí precisou desse gráfico. Então foi muito interessante usar, né? Foi quando que eu fui pedir ajuda, informação, que eu falei assim, não, uma criança não pode. Mas pode, existe, gente. Tem lugares e certos ambientes que são muito carregados. E com isso eu tive que fazer uma harmonização familiar, que existe um gráfico de harmonia familiar, né, para essas pessoas, incluindo essa criança. E aí a mãe falou: Nossa, Eliane, eu não sei o que você fez, mas melhorou muito o ambiente daqui de casa. E aí eu falei assim: Não, eu que fico feliz, porque é um retorno, porque muitas das vezes a pessoa nem sabe o gráfico que eu estou utilizando, mas me dá sempre um bom feedback. Então, assim, os gráficos são muito, muito interessantes e cada dia mais a gente aprende com eles, né? As energias que ele nos traz, as coisas que ele nos responde, porque eu falo que ele nos responde, né? Ele traz sempre o que às vezes a gente fala assim, não pode ser isso, né? E daí a pouco ele vai te mostrando de alguma forma, né? Esse gráfico ajuda nessa parte. Era Então, assim, exatamente o que era necessário. Era o que era realmente necessário. Então, eu fiz a harmonização dessa família, eu botei esse gráfico de antimagia para essa criança, e com isso melhorou muito o ambiente familiar dessa família. Então, assim, foi muito legal. Foi muito bom saber, né, ver. Por isso que eu também te pergunto, porque eu falando, mas não achei que. Aí você falou, independente do gráfico que der, coloque, porque pode ser que esteja precisando. Então, assim, é muito bom trabalhar com os gráficos. Eu gosto muito, muito mesmo. E, assim, nos traz sempre bons resultados. Eu quero deixar aqui registrado para vocês que esse trabalho que a Eliane apresentou hoje é uma forma terapêutica, né? Então, efetivamente, é uma terapia que usa como instrumento e ferramenta os gráficos radiônicos e essa técnica de envio da frequência à distância. O nosso olhar é um olhar diferenciado, porque a gente analisa também os conteúdos emocionais das pessoas, porque sabemos que tudo que se manifesta na nossa vida começa primeiro no nosso campo emocional. Então, mais uma vez, eu vou convidar vocês para seguirem a Eliane, para se tirar dúvidas com ela, para se tiverem vontade de conhecer essa terapia mais a fundo, eu realmente recomendo esse trabalho. Ele parece um trabalho muito silencioso, mas a gente percebe a alteração, a mudança das energias diariamente. E vocês vão perceber também. Então, querida, eu te agradeço sempre por estar comigo, é um prazer receber você. Essa entrevista com a Eliane vai ficar no IGTV, depois ela vai também para o meu canal do YouTube, vocês vão poder rever como quiserem. E se quiserem tirar alguma dúvida, se quiserem fazer um atendimento com a Eliane, ela está aí disponível para atender vocês e ajudar vocês no processo de transformação, que é o que essa terapia faculta e nos ajuda. Então, querida, muito obrigada, muita gratidão. Eu que agradeço. Que eu possa continuar te acompanhando aí nesse tempo todo que a gente já se acompanha e que tantas coisas boas já fizemos juntas. E, mais uma vez, quem quiser conhecer essa terapia, entre em contato com a Eliane. Eu tenho certeza
e vocês vão passar por um momento de transformação, de autoconhecimento, de conexão pessoal, que vai fazer muita diferença na vida de vocês. Vai sim, é sim. É o nosso, eu falo que é melhorar a gente internamente, né? Trazer essa energia primeiramente em nós, depois em outros, né? Porque eu falo, a gente ajudando a si próprio, a gente tem como ajudar o nosso próximo. Isso. Então, querida, gratidão. Muito obrigada. Um beijo, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada por vocês terem participado de mais essa Márcia Barreto entrevista. Amanhã tem mais. Gratidão a todos que estavam aqui. Acompanhem aí a programação, que até o dia 10 de dezembro eu vou ter muitas entrevistas que vão mudar as nossas formas de ver, vão criar novas conexões e novos relacionamentos para todos nós. Um beijo, pessoal. Obrigada. Um beijo, Eliane. Beijo. Uma boa noite. Tchau. Obrigada a todos.